Bom dia! Que bom que mais uma manhã você está aqui comigo para juntos ouvirmos o que Deus tem para falar para nós em mais um dia. Às vezes nós vamos dormir tão preocupados, pensando em como resolveremos os problemas do dia seguinte. Mas eu gostaria que você lembrasse, a Bíblia fala: lançai sobre Jesus as vossas ansiedades. Em alguns momentos da nossa vida é difícil lançar a ansiedade, a angústia nas mãos do Senhor e esperar confiantemente que Ele opere. Mas, se nós quisermos ter uma vida espiritual sadia, precisamos aprender a confiar e a esperar em Deus. A confiança é quando eu entrego nas mãos dele e não me preocupo mais. E você pode perguntar: bispo, como eu posso não me preocupar? Como eu posso não ficar pensando? Eu vou te dar um exemplo. Quando você confia em alguém e você coloca essa pessoa para fazer algo a seu favor, você descansa. Você não fica ligando para ela a cada 5 minutos perguntando se já está perto, está finalizando. Você simplesmente confia porque sabe que no tempo daquela pessoa ela vai fazer o melhor para você. Com Deus é ainda mais perfeito do que com o ser humano. Porque as pessoas falham, mas Deus, quando nós confiamos nele e esperamos, a Bíblia diz que ele faz além do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Então, não é uma tarefa fácil, mas vamos aprender a descansar. Vamos aprender a confiar. Não sei você, mas de vez em quando, eu particularmente, mesmo pregando a palavra para nós todos os dias, enfrento grandes desafios de confiança. Que parece que aquilo que nós pregamos, nós mesmos somos provados nisso. É bem assim. E quando esse desafio vem para mim, eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo: é o que você prega, é o que você fala. Se você prega, você precisa tomar em primeiro lugar para a sua vida. Não é uma tarefa fácil, mas necessário. Confiar, lançar a ansiedade nas mãos do Senhor, entregar tudo sem se preocupar é muito difícil, mas é possível. Eu estou trabalhando isso a cada dia no meu ser. Eu gostaria que você que ouve a palavra todos os dias aprendesse também. Cresça junto comigo. Eu costumo dizer que a palavra do dia é uma maneira que Deus encontrou para que eu lesse a palavra diariamente. Eu preciso tanto ser moldada, assim como você, que todos os dias eu preciso estudar e meditar na palavra. O Senhor já sabia disso. E com certeza, se Deus simplesmente me desse a missão de ler e estudar, provavelmente eu não faria. Mas como eu tenho a responsabilidade de dividir essa palavra com você diariamente, então eu tenho a incumbência de estudá-la e de aprender mais e mais de Deus para dividir com você. Então, vamos crescer juntos, vamos aprender juntos e confiando em Deus, descansando em Deus, vamos ser participantes dos milagres que Ele tem para as nossas vidas. Hoje é terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Eu tenho uma pergunta. Você já se tornou um missionário da palavra do dia? E você pergunta: como é isso, bispa? Compartilhe a palavra do dia com o máximo de pessoas que você puder diariamente. E você estará evangelizando
Assim você se torna um missionário da palavra de Deus, levando-a todos os dias para os que precisam. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece, tá? Se inscreve, ativa o sininho e dá o seu like. Você também pode deixar aqui embaixo no vídeo o seu comentário e o seu pedido de oração. Vou estar orando por você. Mateus capítulo 9, versículo 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os bons, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E que palavra, hein? A gente vive num mundo onde as pessoas vivem acusando o pecado dos outros. As pessoas se importam demais com a vida do vizinho e se esquecem da sua própria vida. E a gente vê aqui que quando Mateus, ele foi chamado por Jesus Cristo, quando Jesus disse, me segue, a Bíblia vai dizer que muitas pessoas disseram para Jesus, ele come com os pecadores, ele anda com os publicanos, ele agora se assenta na mesa dos pecadores. E Jesus dá uma lição de moral, sabe? Uma lição de vida para essas pessoas que, na verdade, se diziam cristãos. Eles eram os chamados fariseus. Eles se achavam os santos do pedaço. Mas eles julgavam Jesus por perdoar os pecados dos pecadores, por assentar com as pessoas que precisavam. Posso falar uma coisa? Não fique chateado comigo, mas eu e você não somos diferentes dos fariseus. Nós acusamos Jesus, nós acusamos as pessoas, nós as julgamos pelo seu passado. Sabe, nós julgamos pela aparência, somos iguaizinhos. Mas o interessante é que quando a gente para e entende o que diz a palavra, que as pessoas começam a acusar Jesus porque ele havia agora chamado Mateus para segui-lo. E os fariseus olham para aquela situação e para os discípulos e dizem, como que você, o mestre, está sentado com pecadores e publicanos? Queridos, se eu não pregar para os pecadores, vou pregar para quem? Se eu não pregar para aqueles que estão doentes, vou pregar para quem? Para as pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas? Elas têm muitas pessoas para pregar para elas. Jesus não vivia pregando para aqueles que estavam dentro das sinagogas. Ele pregava para aqueles que estavam perdidos, aonde a sociedade não dava nada para eles. E quando Jesus foi questionado, ele vai responder com muita sabedoria. Ele diz, os sãos, ou os que não têm problema de saúde, ele estava falando espiritual, não precisam de médicos. Os que estão bons não precisam de tratamento. Eles já estão curados, mas os doentes sim. Você já imaginou quantas pessoas estão doentes do nosso lado porque nós nos dizemos cristãos, vamos morar no céu, somos servos de Deus, mas a nossa frase é sempre a mesma. Não posso me misturar. Não, eu não posso evangelizar essa pessoa. Não, eu não posso ir na casa de fulano porque ele é um pecador, ele bebe, ele fuma, ele faz coisa errada. E se fosse Jesus no seu lugar? O que Jesus faria? Quando ele ensina para nós, olha, quando você estava doente, que as pessoas te apontavam, eu fui lá e te busquei, eu tiro por mim. Quando eu estava no fundo do poço, que eu não tinha um ser humano que me estendesse a mão, nem da minha própria família. Eu costumo até dizer o seguinte, não aceito que pessoas cheguem para mim pedindo oração, dizendo que vão desistir da vida, porque quando a pessoa fala isso para mim, eu acho que ela não tem mais sentido e que ela deve desistir mesmo. Porque eu passei por todos os problemas que você possa imaginar. Nunca nenhum pastor foi orar por mim. Nunca ninguém perguntou se eu queria ajuda. Mas eu resolvi mudar de vida em um dia e pedir para Jesus me ajudar. Quando você diz que não quer, que vai desistir, você está se entregando. Você é um fracassado. Mas quando você está decidido a mudar,
a querer algo melhor para a sua história, Jesus te estende a mão, ele diz: te esforça e eu te ajudo. Eu estava doente, Jesus me estendeu a mão. Eu costumo dizer que eu não devo nada para ninguém. Eu devo a minha vida para aquele que é autor e consumador dela. Como com certeza você que está me escutando do outro lado. Louve a Deus se o Senhor levanta alguém para orar por você. E se o Senhor te capacita para orar por outras pessoas. Não o julgue, para que você não seja julgado. Muitas vezes pessoas do nosso lado estão perdendo a vida porque nós não abrimos mão da nossa religiosidade para ajudar, para curar pessoas, para orar por pessoas. Invista tempo. Faça por alguém o que Jesus fez por você. Jesus fala para os fariseus: os doentes precisam de médico. Os sãos, eles não precisam não. Então vão e aprendam o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. Tem gente rasgando as vestes, jejuando o ano todo, mas a misericórdia no coração vazou, passa longe. O que adianta eu amar de uma maneira tão hipócrita, tão falsa e mentirosa, dizer que amo a Deus, dizer que amo as pessoas, e quando chega o momento de eu ser misericordioso, eu não estou nem aí para nada. Não estou nem aí para a vida de ninguém. Não estou nem aí se a pessoa perece do meu lado ou não. Isso não é misericórdia. Isso é egoísmo. Isso é ganância. Isso é orgulho. E Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem é justo já está justo. Não precisa de nada não. Mas os doentes precisam. O drogado precisa. A prostituta precisa. Sabe, o depressivo precisa. O opressivo precisa. Que papel você está fazendo no reino celestial? Graças a Deus que quando nós vamos falar com Jesus, a gente fala para ele: Senhor, dá uma olhada para a nossa vida cansada, para a nossa vida teimosa, pecadora. Ele não diz para nós: quando você merecer, eu vou morrer por você. Ele não fala isso. Jesus não nos ajuda por merecer. Diante dos nossos tropeços, da nossa revolta, ele sempre opta em nos perdoar. Ele jamais se arrepende por essa escolha. Que você possa fazer do mesmo jeito. Que você não olhe as pessoas avaliando-as. Quando você merecer, eu vou fazer isso por você. Quando você merecer, eu vou orar por você. Você foi escolhido, querido, convidado e adotado através da morte de Jesus na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Então, que você possa entender uma coisa. Muitas vezes o julgamento nosso, a vida alheia, destrói pessoas, leva muitos ao fracasso. Nós demoramos muito a ganhar uma alma para Jesus, mas nós somos muito rápidos em enviar algumas para o inferno. Vigie com a sua língua. Lembre-se de uma coisa: um dia você estava no fundo do poço, ou talvez ainda esteja. Eu não conheço você. Pode ser que você esteja ouvindo essa palavra agora e você seja uma pessoa que precisa e todos te viraram as costas. Mas eu estou aqui para dizer duas coisas. Não vire as costas para ninguém. E a segunda é: se todo mundo te abandonou, pode contar com Jesus. Ele continua estendendo as mãos para você e não vai te abandonar. Se você é doente em alguma área da sua vida, se você precisa de ajuda, de reforço espiritual, de cura emocional, tenha certeza que Jesus está trabalhando por você. E mais uma coisa: o que Ele quer de nós não é sacrifício de tolo. É misericórdia uns para com os outros. É isso que faz a diferença na minha e na sua vida. Medite nessa palavra. Eu convido você agora a ouvir a música Venha Como Estás. Escute a música Venha Como Estás e ouça Deus falando com você e te convidando para sentar num banquete que Ele preparou para a sua vida. Jesus te ama e eu também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.